Gente, não sei o que aconteceu, o vídeo cortou. Mas enfim, vamos prosseguir aqui. Então, a gente estava falando dos objetivos da terapia nutricional enteral, né? Então, vamos lá. É fornecer uma dieta nutricionalmente completa via entérica, adequada às condições fisiopatológicas do paciente, com uma fonte dietética exclusiva. Então, só ela, só a via enteral, ou a gente pode usar também para complementar a via oral ou parenteral. E tem o objetivo de manter ou recuperar o estado nutricional do paciente. Então, a gente usa a via entérica não só para a gente ter aí, manter o peso, né, manter esse estado nutricional do paciente, mas quando a gente quer ter uma recuperação de estado nutricional também, tá? Isso não pode ser usado para o reverso, para o contrário. Então, a gente tem relatos de algumas pessoas que usam da dieta enteral para emagrecer, para perder peso, mas essa não é a indicação, tá, gente? Isso é loucura, isso não se faz. Então, quando eu falei para vocês lá das dietas da moda, que tem gente que come algodão, que tem gente que faz jejuns absurdos para poder perder peso, existem algumas pessoas que usam da sonda da dieta enteral para perder peso, mas essa não é a indicação da sonda. A gente usa a sonda para o contrário, a gente quer manter o peso do paciente ou fazer essa recuperação de pacientes que estão comprometidos, que estão com alguma patologia, certo? Então, se em algum lugar vocês verem alguém recomendando o uso de sonda em grupos de emagrecimento, ou enfim, para perda de peso, isso é errado, vocês têm que emitir um alerta para essa pessoa, porque isso não pode acontecer, certo? Vias de acesso da nutrição enteral. Então, a gente tem aí posicionamento da sonda. Então, vamos começar com a sonda gástrica, que ela é a preferencial. Então, geralmente, quando se passa a sonda, né, quando a gente tem aí uma nutrição enteral, ela é a sonda gástrica. Ela é mais fisiológica, ela omite a etapa da mastigação e da deglutição e permite maiores volumes e concentrações. Quando eu falo em volume, é o volume de oferta de dieta mesmo. Então, a gente pode ofertar aí 200 ml de dieta por hora, 250, né? Ou 300, 350, enfim, a gente calcula direitinho. Quando a gente tem a sonda gástrica, a gente consegue diminuir a quantidade de horários que esse paciente vai receber a alimentação entérica e aumentar o volume. Então, colocar aí 4 horários de 300 ml, por exemplo, ao invés de 6 horários de 200, 250 ml, tá? Tem um menor risco de contaminação, porque a gente tem o pH ácido do estômago, que facilita que não haja tanta contaminação. Aí a gente tem a pós-pilórica, né, que fica lá no duodeno ou no jejuno, que quando a gente não pode passar a sonda gástrica, quando a gente não pode alocar essa sombra lá no estômago, a gente tem ela no duodeno ou no jejuno. Ela permite menores volumes, então ao contrário da gástrica, a gente vai dividir essa dieta em mais horários, em menor volume. E aí a gente tem que ter uma atenção na concentração da fórmula, eu tenho que colocar uma fórmula que não seja tão concentrada, então que ela não tenha muito proteína, muito lipídio, muita caloria, pra gente poder ter uma absorção melhor, por isso que a gente acaba diluindo essa fórmula em mais horários. Quando ela tá no jejuno, a gente tem também um menor risco de broncoaspiração, tá? Aí no slide eu coloquei a fotinho pra vocês identificarem um gel duodeno, um jejuno e um gel ilío. Locais que a gente pode colocar a sonda. Então, a gente coloca a sonda pelo nariz, que vai ser a sonda nasogástrica ou nasointeral. Então, quando vocês verem prescrição de sonda, elas geralmente estão descritas como SMG ou SME. Tem um tempo aí menor do que 6 semanas, então a gente, né, o ideal é que o paciente vá ficar com essa sonda por menos de 6 semanas. Ela é preferida na posição gástrica, porque ela tem um menor calibre e ela é mais flexível. Então, ela previne mais machucados, ela é um pouco mais estética, né? Então, ela é mais fininha e por ela ser mais fininha, ela é um caninho que ela é mais flexível, por isso que machuca menos na hora de fazer a passagem. Ou também, quando a gente tem aí uma indicação de sonda que vai ser por mais de 6 semanas, nós podemos ter as ostomias. O que são as ostomias? São quando a sonda vai ser alocada direto no órgão do paciente. Então, por exemplo, no estômago a gente tem uma gastrostomia, no jejuno uma jejunostomia e no esôfago uma esofagostomia, tá? Então, duração de tratamento pode ser transitório ou pode ser um tratamento um pouco mais prolongado. Então, os tipos de sonda. A sonda gástrica que eu falei para vocês, que
tem um menor calibre, uma maior flexibilidade, é a sonda de Levine, tá? Mesmo assim, ela pode causar aí otite ou faringite no paciente. E as sondas enterais, como um todo, elas têm um maior calibre e uma menor flexibilidade. Então, imagina um canudinho. Um canudinho, quanto mais grosso, mais rígido ele é, menos flexível ele é. Que é a sonda do Boff ou a Cielastic, tá? Como que se identifica posicionamento correto de sonda? Através do raio-x. Então, as enterais, a gente tem o raio-x que é ideal para enteral e para gástrica, e na gástrica a gente pode também aspirar pela seringa para ver se sai ali na seringa o suco gástrico, e aí a gente tem certeza que a sonda está alocada no lugar correto, tá? Nunca se inicia uma dieta sem ter confirmação da alocação da sonda. Porque se essa sonda está mal posicionada, na hora de infundir a dieta, você pode estar mandando essa dieta para um lugar errado, o paciente pode até broncoaspirar a dieta. Então, sempre tenham certeza de que foi feita essa checagem de que a sonda está no lugar correto para poder começar a infundir a dieta. Então, como se escolhe a via de acesso, para a gente falar aí de duração e aspiração? Então, vamos de novo para o esqueminha. Na nutrição por sonda, ela vai ser por mais de 6 semanas? Não. Então, a gente tem um paciente aí que não tem indicação de sonda por mais de 6 semanas. A sonda vai ser a nasogástrica ou a nasointeral. Tem um risco de aspiração pulmonar? Não. Então, a gente aloca a sonda gástrica. Tem risco de aspiração pulmonar? Sim. Então, a gente coloca a sonda pós-pilórica, que ela fica um pouco mais abaixo do estômago, tá? A gente tem indicação de sonda do paciente por mais de 6 semanas? Temos, então a gente vai ter o quê? Uma ostomia. Tem o risco de aspiração pulmonar? Não. A sonda vai ser a gastrostomia. Se tiver risco, a gente vai para a jejunostomia. Então, quando tem o risco de aspiração pulmonar, a gente sempre vai escolher as sondas que fiquem para baixo, mais para baixo, mais longe do pulmão, digamos assim. Então, o estômago, a gente vai sempre alocar a sonda ali no jejum ou no ilíaco que fica embaixo. Temos a técnica de administração. Então, temos a técnica intermitente ou a contínua. Na intermitente, a gente pega a administração do período e diminui e dilui esse volume nesses períodos. Então, a cada 2, 3, 4 horas. E ela é o quê? Ela é mais econômica e não precisa daquela bomba de infusão. Então, vocês vão ter lá a orientação. Quantas vezes o paciente vai receber dieta, quais horários, qual volume, tá? Quais o volume que é orientado. Vocês vão lá e administram a dieta naquele horário. Ela pode ser em bolos, tá? Eu acho que tem um errinho aí no slide. É em bolos, tá? Que aí a gente pega aquela seringa de 100 ou 350 ml e a cada 2, 6 horas, enfim, a gente vai colocar a dieta através da seringa e aí a gente vai lavar essa seringa aí com 20, 30 ml de água. Há alguns protocolos de hospitais, de LPIs, enfim, algumas literaturas dizem que pode ser até 40 ml de água, tá? Então isso vai depender do local que vocês estiverem, mas de 20 a 40 ml de água é o que a gente usa para poder lavar essa sonda, certo? E a gente tem por gravidade, que é onde a gente coloca o quê? Coloca ela penduradinha, como se fosse ali um sorinho, digamos assim, e aí vai tendo gotejamento e ela vai agindo de acordo com a gravidade. Ela vai precisar da gravidade para poder agir, então ela sempre tem que estar acima da cabeça do paciente, né? Ela sempre tem que estar pendurada alta, e aí vocês vão fazer o cálculo do gotejamento, e aí vão colocar para gotejar aí a cada 3, 6 horas, né? Ou geralmente de 4 em 4 horas, que é o que a gente costuma indicar, porque aí no intervalo, geralmente tem aí que você colocar água para poder correr. E além da intermitente, a gente tem a contínua. A contínua vai ter o gotejamento dela pela bomba de infusão. Então, é aquela bomba que vocês vão ter lá no hospital, vocês vão fazer a programação da bomba, o quanto vocês querem que goteje, obviamente depois de fazer o cálculo para saber quanto vai gotejar, e aí vocês deixam ela correndo sozinha. Se acontecer algum problema, essa bomba ela avisa, ela tem um alarme que ela vai te dizer, olha, parou de correr a dieta, então ela apita, ela emite um alarme aí para vocês ficarem atentos. Qual que é a vantagem da bomba de infusão?
ela tem um menor risco de aspiração, ela tem um maior controle do volume administrado, né? Porque ela é automatizada, então vocês programam ela ali no computador, então ela tem um risco menor do gotejamento estar incorreto. Ela é mais cara, tá? Então a gente não vai ter bomba de infusão em todos os leitos de hospital, a gente não vai ter bomba de infusão no domicílio, por exemplo, porque ela tem um valor agregado muito mais alto. Então a gente tem sem pausa noturna e com pausa noturna. O que é uma dieta sem pausa noturna? É uma dieta que corre 24 horas. Então é 1 litro de dieta, que vem no pack, tá? E aí a gente coloca essa dieta para correr 24 horas sem pausar de noite. Então o paciente fica ligado na máquina e essa dieta vai correndo 24 horas, tá? O que acontece? Ela é melhor quando a gente tem um paciente com pouca tolerância para volume. Então, um paciente que distende o abdômen muito fácil, um paciente que tem muita diarreia com a dieta, e aí depois a gente já mudou essa dieta, já mudou fórmula de dieta, e mesmo assim esse paciente continua tendo muita diarreia, o que a gente faz? A gente coloca menos volume e mais tempo para ter o tempo desse organismo do paciente absorver direitinho a dieta enteral, que é uma dieta líquida, e aí a gente coloca sem pausa noturna. Então vai ser 2, 3 horas da manhã, esse paciente ainda vai estar recebendo a dieta, tá? Já com a pausa noturna, não. Geralmente o último horário de dieta infundido aí é meia-noite, né? Então a dieta acaba de ser infundida à meia-noite, depois a dieta vai voltar a correr, obviamente, outra dieta com outro frasco, né? De novo às 6 horas da manhã, digamos aqui. Então o paciente fica esse período da noite, que é o período que ele dorme, sem receber a dieta. Os tipos de sistema. Então, a gente tem 2 tipos de sistema, o sistema aberto e o sistema fechado. Então, vamos às diferenças. O sistema fechado, ele não tem manipulação da dieta. Então, ele é como eu falei para vocês lá atrás. Vamos puxar aí na memória. Ele vai vir numa caixinha, tá? Pronto para ser consumido. Ou ele vai vir na bomba de infusão, ele vem num pack, ele vem num recipiente de plástico, tá? Um pouco mais maleável, tem algumas marcas que esse recipiente de plástico é um pouquinho mais duro, parece uma garrafinha, e aí vocês vão colocar direto para infundir para o paciente, tá? Ele não precisa de área de manipulação, não precisa de ninguém treinado, porque não tem que preparar essa dieta, tem um menor tempo de preparação e de administração, porque não precisa ter contato, e não precisa de ar, né? Então tem um menor risco de obstrução da sonda, porque ele vai correr ali no sistema fechado na bomba de infusão, tá? Então ele vem nesse pack, você coloca o pack lá, infunde dele total e você deixa a dieta correndo, você não precisa fazer essa manipulação. Tem menor risco de desperdício, porque como você não vai abrir e deixar ele armazenado na geladeira por mais de 12 horas, ele costuma não estragar, tá? Ele tem mais custo direto e menos custo indireto. Então, o que significa? É mais caro. Então, é uma dieta que ela é mais cara quando você compra, mas porque ela estraga menos, porque tem menos risco de manipulação, ela não precisa de uma pessoa que vá treinada para fazer essa manipulação, ela acaba tendo menos desperdício e ela acaba saindo mais barata, certo? E aí a gente tem o sistema aberto. Então, as dietas e os equipos são mais baratos, não precisa da bomba de infusão, mas precisa manipular. Então, precisa de um lugar específico. Então, precisa, por exemplo, no hospital de um lactário. E de uma pessoa que tenha toda uma instrução higiênico-sanitária, que saiba como lidar com essa dieta, que saiba como limpar o local que vai ser administrado a dieta para poder fazer essa preparação, tá? Tem um tempo maior de preparo e administração da dieta, tem uma menor garantia microbiológica, porque, né, nessa história de abrir dieta, colocar em frasco, fechar dieta, armazenar, a dieta geralmente fica armazenada até 24 horas, ela tem que ser armazenada e refrigerada. Então, pra gente ir em temperatura ambiente, então ela tem que ser armazenada e refrigerada, mas na hora de infundir ela tem que ser em temperatura ambiente. Então, como que se faz isso? 1 hora antes de ofertar essa dieta, ela tem que ser retirada da refrigeração, para poder depois a gente manipular ela. Então,
no tirar da refrigeração, a gente pode ter um risco aí de que essa dieta estrague, de que aconteça alguma coisa com ela, então acaba estragando mais dieta, então acaba se desprezando mais dieta, então acaba usando mais dieta, tá? E precisa de mais frascos e equipos. Então, os frascos, eles têm que ser trocados diariamente. Então, o frasco onde vai a dieta, ele tem que ser trocado todos os dias, tá? Ele não pode ser reutilizado. Então, a gente tem as dietas que são caseiras, que são as dietas que elas são preparadas com alimentos in natura, e aí a gente pode colocar aí um suplemento para aumentar o aporte calórico, o aporte de proteína, o aporte de macronutrientes. E aí, como acontece? Pacientes que saem de alta hospitalar com dieta caseira, por qualquer motivo, então por um motivo, por exemplo, esse paciente ele precisa da dieta integral. E aí ele vai recorrer aí à assistência social para poder conseguir o fornecimento dessa dieta através do governo, e às vezes isso pode demorar um pouco. Então a gente manda o paciente para casa com indicação de dieta integral caseira. Então vai direitinho para ele, tá? A nutrição manda direitinho tudo que tem que colocar na dieta, todas as quantidades que tem que colocar na dieta. Então, se é uma dieta para um paciente de 1.200, 1.300 calorias, vai direitinho para ele. Então, tem que bater a dieta com tanto de leite, com tanto de ovo, com tanto de arroz, com tanto de batata, enfim. Para quem for preparar essa dieta, ter a receita certinha para a gente garantir o aporte nutricional e de micronutrientes, mesmo sendo uma dieta caseira, tá? E a dieta industrializada, ela vem no pó ou ela vem já pronta. Então, a dieta industrializada no pó também vai orientação para o paciente, ou também, se vocês estão trabalhando em algum local que quem vai fazer essa dieta, manipular essa dieta são vocês, essa dieta já vai com a orientação da receitinha para poder diluir esse pó para ofertar, tá? Não pode ficar nenhum gruminho de pó na hora de diluir essa dieta. Então, ou a gente bate essa dieta no liquidificador para ela ficar bem lisinha, ou a gente vai colocar um pouquinho desse pó, dilui ela e depois acrescenta o resto do líquido para conseguir fazer com que essa dieta fique bem homogênea. Porque qualquer gruminho que fique pode entupir a sonda e aí é um trabalho a mais que vocês vão ter. Tem as líquidas semi-prontas, né? Que aí são aquelas líquidas que eu falei para vocês que já vem pronta, vocês colocam direto no frasco e faz o armazenamento. E as prontas que não precisa manipular, vem no pacotinho fechado, no sistema fechado, vocês colocam lá para infundir na bomba e deixa lá infundindo, sem precisar depois tirar ela em algum horário para armazená-la de volta na refrigeração. E aí a gente tem, dentro das dietas integrais, as dietas que a gente fala que são nutricionalmente completas, tá? E as incompletas. As nutricionalmente completas, elas são aquelas dietas que já tem tudo para suprir a necessidade do paciente. Então, ela tem caloria suficiente, ela tem carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas e sais minerais, tá? Então, ela é utilizada como se fosse uma refeição completa. As que a gente chama de nutricionalmente incompletas é porque elas são suplementos. Então, a gente vai usar elas para suplementar as dietas que são nutricionalmente completas. Então, vamos supor, o paciente precisa de uma dieta hiperproteica, né? E aí, ele tá com a dieta integral. Então, a gente dá para ele a dieta integral nutricionalmente completa, vamos supor, em 4 horários. E para suplementar, para a gente dar mais proteína para ele, porque ele precisa, a gente entra com essa suplementação exclusiva de proteína, um módulo só de proteína, que geralmente é em pó, ou pode ser líquido, e hoje em dia também a gente já tem aí suplementos que são em forma de Danone, para quando a gente tem uma dieta pastosa aí a gente conseguir suplementar, tá? Mas as dietas que a gente infunde para integral, geralmente elas são em pó. E aí vocês diluem ela na água e aí você suplementa essa água. Então ele vai ter as refeições dele como se fossem as principais, com essa dieta nutricionalmente completa, e o suplemento é como se fosse o lanche, que aí a gente faz nos intervalos das refeições e ele é diluído na água, tá? Então, quais são os cuidados para fazer o preparo das dietas? Então,
Então precisa ter um lugar certo para fazer, então precisa ter um lactário. Geralmente o lactário ele também é utilizado para fazer a papinha dos nenéns, para fazer as fórmulas infantis, né? Quando a gente está falando de um hospital que tem maternidade, que tem pediatria. Então, o que se faz? Se intercala os horários. Então a lactarista sabe que tal horário é para ela fazer só as papinhas ou só as fórmulas infantis, e no outro horário ela tem aí só para fazer as dietas interais dos adultos, tá? A lactarista é uma pessoa treinada, ela tem que fazer as dietas sempre com a água filtrada ou com a água fervida. As dietas têm que estar identificadas, então quando vocês forem infundir dieta, verifiquem a identificação da dieta com a data, com o horário, com o volume, tá? Com o nome do paciente, com o leito, tudo certinho. Tem que armazenar em refrigeração, então as dietas que não são para bomba de difusão, as dietas de sistema aberto, depois tem que voltar para refrigeração e só podem ficar na refrigeração por no máximo 24 horas. E aí tem que coletar a amostra para a gente ter aquele controle microbiológico, né? Se der alguma coisa, se der uma intoxicação alimentar no paciente com enteral, que também é possível, a gente manda essa coleta de amostra, esse líquido da dieta, né, que foi coletado para o laboratório para a gente analisar aí onde teve a contaminação. As complicações da terapia nutricional enteral, ela tem algumas complicações que são um pouco mais frequentes, né? Então vamos dividir elas. Primeiro a gente vai falar das do trato gastrointestinal. Quais são as mais frequentes? Então, paciente com vômito, paciente nauseado, paciente com extensão abdominal. Então você percebe que quando você termina de infundir a dieta, o paciente está com o abdômen muito distendido, paciente com muita diarreia, paciente com refluxo, tá? Então a gente tem todo um cuidado na hora de infundir essa dieta para o paciente não ter esses sintomas. Quando a gente fala em sintoma respiratório, a gente pode correr o risco aí de aspiração de dieta, por isso que a gente tem que ver direitinho se a sonda está bem alocada. A gente tem algumas complicações mecânicas, né, que são, por exemplo, a saída acidental da sonda, então tá trocando o paciente, a sonda se move, ou o próprio paciente saca essa sonda, ele puxa, né, ele quer tirar a sonda. Quando a sonda tá obstruída, por isso que toda vez que for infundir a dieta, precisa lavar a sonda. Então vocês vão pegar uma seringa com a água, né, aí vai do protocolo do lugar, geralmente a gente orienta que seja uma água morna, e aí vão colocar lá 30, 40 ml de água nas sondas de infundir a dieta para limpar essa sonda, para não ficar acumulando dieta, porque a dieta ela empedra. E a partir do momento que ela empedra, ela obstrui a sonda. Se ela obstruir a sonda, muitas vezes você precisa do quê? Levar o paciente, tirar toda a sonda dele e repassar a sonda. Então, para evitar isso, né, a gente tem que tomar muito cuidado para essa sonda não ficar obstruída, tem que lavar ela direitinho. O paciente pode ter sinusite, porque quando passa a sonda aqui, pode ser que haja, né, a inflamação dos sinos da face, que são aqueles buraquinhos que ficam aqui, né, na nossa face, por isso que o paciente costuma ter sinusite. Pode acontecer de ter alguma ferida nessa passagem de sonda, então por isso que a gente evita ficar passando e colocando a sonda, para o paciente aí não ter ferida, não ter nenhuma complicação. As infecciosas, então, as gastrointestinais, então a gente pode ter aí contaminação da dieta, e aí o paciente também vai ter o quê? Gastroenterocolite, pode ter complicações no sistema digestório como um todo, então tem que tomar muito cuidado quando for infundir a sonda. E as psicológicas, né? Então, o paciente com sonda que não é demenciado ou que ele consegue entender o que está acontecendo com ele, ele fica ansioso porque ele quer tirar logo aquela sonda, ele pode entrar em depressão porque ele começa a achar que ele nunca mais vai voltar a se alimentar via oral, que então as pessoas ficam olhando para ele com dó por causa da sonda, que ele começa a se isolar por conta daquela sonda, então ele não quer mais sair, ele não quer mais ter uma vida normal, digamos assim, então a gente pode ter quadros depressivos nos pacientes, e porque geralmente pacientes sondados ficam muito na cama, né, ou ficam muito sentados, então eles começam a ter uma inatividade, eles começam a não se movimentar, então eles não saem da cama, só saem da cama para ir ao banheiro, eles não têm mais vontade de conversar, então são sintomas psicológicos que a gente tem que ficar atento aí para também
quando perceber, tem uma orientação e procurar e pedir que um psicólogo converse com ele ou pedir para a família encaminhar ele para um psicólogo, tá? E as complicações que são metabólicas, então a gente pode ter hiperidratação no paciente ou desidratação. A hiperidratação acontece quando não é seguida à risca a recomendação hídrica desse paciente, acaba se passando mais água do que o necessário, então ele hiperidrata ou ele desidrata, porque também a gente está dando menos água do que precisa, por isso que tem que fazer o cálculo certinho e as orientações elas têm que ser seguidas para não correr esse risco. E hiper ou hipoglicemia, porque a gente pode ter pacientes diabéticos sondados, então também a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer aí uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia. Então vamos supor, se eu tenho um paciente com uma diabética descompensada, não é vantajoso, digamos assim, que esse paciente passe a noite inteira sem se alimentar, sem receber a sonda, porque ele pode fazer uma hipoglicemia. Então a gente tem que dar uma ajustada aí nos horários de recebimento de dieta para que ele não fique com hipo. E aí a gente tem o que? A diarreia. A diarreia é o que mais acontece quando a gente tem passagem de sonda enteral. Então o que pode gerar essa diarreia? Gotejamento da sonda muito rápido, então coloca a dieta para infundir, põe ela para gotejar muito rápido, né? Então a dieta ela tem que correr devagar para ter esse tempo do organismo do paciente ter absorção. Se a gente coloca uma dieta para gotejar muito rápido, para correr muito rápido, né, para diminuir a quantidade de tempo dela correr, a gente tem aí geralmente pacientes com diarreia, porque não tem tempo hábil para o organismo absorver essa dieta. Uma dieta muito fria, então tirou a dieta da geladeira e colocou no frasco e colocou para infundir também da diarreia no paciente. Por isso que precisa tirar essa dieta da geladeira meia hora, 1 hora antes, deixar em temperatura ambiente para que ela possa não ir nem fria. E não colocar essa dieta no micro-ondas para ela também não ir muito quente, porque pode dar diarreia. Contaminação bacteriana da diarreia, dieta sem fibra, posição da sonda também pode dar diarreia. Quando a gente tem paciente que está usando antiácido, está em quimioterapia, está usando muito antibiótico, também a propensão dele ter diarreia é maior. Quando ele tem alguma intolerância à lactose, por exemplo, ele é intolerante à lactose e a dieta tem lactose e ele não sabia e ele não tinha diagnóstico de intolerância à lactose, aí a gente começa a perceber que ele tem muita diarreia, então o que a gente faz? A gente muda a fórmula da dieta também. E aí a gente vai parar por aqui, para vocês respirarem um pouquinho, e a gente volta para encerrar e falar da dieta parenteral, tá ok?